Será que um herdeiro pode conseguir uso capião de um bem que ele recebeu de herança? Meio confuso, né? Mas fica comigo que hoje nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente se é possível ou não. E no final ainda vou dar um exemplo real que aconteceu aqui no escritório. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões. E hoje eu vim aqui abordar um tema bem delicado. O herdeiro recebe um bem de herança de um falecido pai, de uma falecida mãe. Mas será que ele pode usucapir esse bem? O usucapião é considerada a aquisição da propriedade desse bem quando você tem uma posse mansa, pacífica, contínua, sem nenhuma oposição. Mas no caso específico da herança, tem um detalhe a mais. Afinal de contas, esse herdeiro, ele por si, ele já recebeu por herança a propriedade desse bem, embora ainda não tenha sido feito todo o inventário e transferido efetivamente a propriedade para ele. Mas aí digamos que ele tem mais 3 irmãos, mas ele está utilizando esse imóvel que seria da herança sozinho. Ele utiliza esse imóvel para residir, fica cuidando desse imóvel, pagando todas as taxas, todos os custos desse imóvel. Será que em algum momento ele pode pedir usucapião? Sim, nesse caso específico, depois de passado um tempo em que ele utiliza esse bem, ele pode pedir usucapião. Mas o requisito principal é que nenhum dos outros herdeiros venha reivindicar a posse desse imóvel. Se qualquer dos outros herdeiros vier a propor uma ação, digamos, de arbitramento de um aluguel, para que ele tenha que pagar o aluguel aos demais herdeiros que não estão usufruindo daquele bem. Nesse caso, houve uma oposição de outros herdeiros, então ele não vai poder pedir posteriormente a usucapião. Mas, de forma geral, se ele ficar residindo nesse imóvel, utilizando desse imóvel, pagando as taxas, depois de um tempo, ele vai poder, sim, pedir o usucapião desse imóvel. Agora vamos a um caso real que aconteceu aqui no escritório. Um cliente, vou dizer o nome fictício dele, João, ele nos procurou. Na verdade, quem nos procurou foram os irmãos dele, porque João herdou juntamente com mais 2 irmãos. O pai dele já era falecido. Quando a mãe faleceu, ele já morava na casa com a mãe, ele era o único filho que morava com essa mãe. Quando a mãe veio a falecer, ele continuou morando nessa casa. E os demais irmãos, porque tinha uma certo sentimento de que ele cuidou da mãe quando a mãe ficou idosa, ele já residia na casa, foram deixando, não se opuseram, não abriram de plano o inventário, porque o único imóvel deixado por ela era essa casa, inclusive essa casa era no outro estado, não era aqui em Pernambuco. E ele ficou usufruindo dessa casa, ele pagava o IPTU, ele pagava as taxas, ele morava nessa casa, ele não tinha outro imóvel para morar. E ele foi ficando. E depois de um tempo, os outros herdeiros foram surpreendidos com a ação de usucapião proposta por João. Já que João estava há cerca de 15 anos residindo nesse imóvel sem qualquer oposição dos irmãos, como ele tinha, como eu falei para vocês, o que é exigido pelo Código Civil para usucapião, uma posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição. Como ele tinha todos esses requisitos, ele sim pediu a usucapião desse imóvel. E aí os outros herdeiros foram surpreendidos com esse tipo de ação. Eles nos procuraram, nós os defendemos, entramos com a contestação desse tipo de ação. Essa ação rolou por um bom tempo e no final realmente ficou comprovado essa situação que os irmãos tinham, esse sentimento de pena, esse sentimento de não querer reivindicar a posse desse imóvel, já que ele não tinha onde morar, mas que eles não estavam abrindo mão da propriedade. Eles não queriam perder efetivamente a propriedade, mas eles não estavam de acordo que essa propriedade fosse para João. E aí nós conseguimos realmente reverter a situação, mas sim, João tinha capacidade de adquirir o usucapião desse imóvel. A decisão dos tribunais, a jurisprudência dos tribunais, por diversas vezes, inclusive o STJ, já deu algumas decisões no sentido, sim, de concessão. Mas para isso, alguns requisitos são exigidos nesse tipo de ação, então precisa ter um pouco de cautela. Principalmente se não houver oposição dos herdeiros, isso é um ponto muito perigoso. Então, o ideal, você que tem aí um irmão, uma irmã, alguém da família que utiliza um imóvel, mas que seria produto que deveria ter sido colocado em inventário, que utiliza com exclusividade,
O ideal é, entre pelo menos com ação de arbitramento de aluguel, porque dessa forma você mostra ao juiz que você não está de acordo que aquele herdeiro more naquele imóvel, utilize aquele imóvel com exclusividade, sem pagar um aluguel proporcional aos demais herdeiros. Afinal, se aquele bem seria de todos e só um utiliza-se dele, a questão do rateio do valor do aluguel é fundamental. Então, você pede um arbitramento de aluguel, o juiz vai arbitrar um valor proporcional àquele herdeiro, à cota-parte daquele herdeiro, para que seja pago. E assim, você, como herdeiro, demonstre sua insatisfação e que, embora aquele herdeiro continue residindo no imóvel, você já se pronunciou e já se colocou contra, já fez uma oposição, exatamente para evitar, posteriormente, ser surpreendido com um tipo de ação de uso capião de um bem de herança. E digo a vocês, diversos clientes já me procuraram, porque já tinha perdido esse prazo, porque o irmão continuou residindo no imóvel que era do pai, da mãe, enfim. E como eles não reivindicaram no momento certo, depois de alguns anos, essa pessoa pediu uso capião e conseguiu. Então acabou perdendo a propriedade desse bem e a cota-parte que teria direito nessa herança. Então veja, resumindo, como o herdeiro pode conseguir usucapião bem? Primeiro, ele tem que ter uma posse mansa, pacífica e contínua naquele bem, sem oposição de qualquer outro herdeiro. Não precisa ser uma oposição de todos, mas uma oposição basta de um herdeiro propor uma ação judicial, fazer uma notificação extrajudicial, de alguma forma, você comprovar para o juiz que você se opôs a que aquele herdeiro continuasse residindo no imóvel, para que posteriormente ele não alegue ao uso capião desse bem. Então, se você conhece alguém que passou por uma situação dessa ou parecida, ou você próprio já passou e gostou desse vídeo, então aproveite e já compartilha com alguém que vai gostar também de saber desse conteúdo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal para ativar todas as notificações, ativa o sininho e receber todos os vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre esse vasto mundo do direito de família e sucessões. Até a próxima!